segundo Crônicas, capítulo 31. Acabado tudo isso, os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os acerins, derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para suas cidades, cada um para a sua possessão. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto os sacerdotes como os levitas para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite e mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhes Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: Desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar. E ainda nos tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas dedicadas, e tinha o cargo disto o levita Conanias, e depois dele Simei, seu irmão, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josadabe, Eliel, Ismaquias, Maate e Benanias eram superintendentes sob a direção de Conanias e de Simei, seu irmão, por decreto do rei Ezequias e de Azarias, o chefe da casa de Deus. E os levitas Coré, irmão de Imná, e guardas da porta oriental estavam encarregados das ofertas voluntárias que faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para fazerem com fidelidade a distribuição a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto os pequenos como os grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que entravam na casa do Senhor, para o serviço diário nos seus cargos segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, era feito segundo as suas casas paternas, e dos levitas da idade de 20 anos para cima, era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Os sacerdotes eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Também para os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens designados por nome para distribuírem porções a todo o homem entre os sacerdotes e a todos os arrolados entre os levitas. Assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele fez de todo o seu coração, e foi bem-sucedido.